Olá, bem-vindos ao canal, eu sou a Miranda. Hoje eu trago um vídeo diferente do habitual. É um top feito com a técnica do crochê, que eu amo fazer. Eu espero que vocês gostem. Esse top ficou com um tamanho que eu diria que é um P ou um S daqui da Europa, um oversize, um P grande ou um M. Para esse projeto eu vou utilizar esse fio que tem 200 gramas, 680 metros. Ele tem um tex de 294, 100% algodão. E a agulha que eu vou utilizar é de 4, embora ele indique 3,5. Como o meu ponto é muito apertado, aqui eu tenho metade do top finalizado. O meu top ficou com 34 centímetros de comprimento aqui nessa parte dos pontos meio altos. E com a alça ficou 46 centímetros no total. Esse top nós vamos trabalhar ao mesmo tempo, a frente e as costas. Nós vamos começar pela parte da axila, aqui embaixo do braço. Nós vamos fazer 6 primeiras voltas com o ponto meio alto. Na sexta volta, no final, nós vamos acrescentar 40 correntinhas, vamos grudar do outro lado, fazer pontos meio alto, depois voltamos com os pontos meio alto, fazemos mais, preenchemos todas as correntinhas com ponto baixo e assim nós vamos fazer todo o top. Eu tenho aqui 12 alças, que eu acho que pro meu tamanho tá bem. Só depois no final, quando eu unir as duas peças, é que eu vou ver se eu preciso de mais uma alça ou não. Se você quiser um pouco mais larga, é só aumentar aqui o número de alças. Se quiser mais comprida, em vez das 50 correntinhas, é só acrescentar mais correntinhas e ir medindo. Aqui eu começo fazendo o nosso nó corrediço. E vou começar a fazer as correntinhas. Vão ser 51 correntinhas. Vou fazer mais um, mais dois, 49, 50, 51 correntinhas. Duas laçadas. Primeira, segunda, na terceira. Venho e faço um ponto alto, meio ponto alto. Segunda, meio ponto alto. Terceira. Uma coisa que eu aconselho nós fazermos é um marcador, que é o primeiro ponto, certo? Que vai ficar um marcador no primeiro ponto, para nós sabermos. Aqui é 50. Vou fazer aqui uma e duas. Vou virar o meu trabalho e vou fazer. Esse primeiro aqui eu não faço porque já é esse aqui. Já são essas correntinhas. Então, eu venho e vou nesse aqui, no segundo. Sempre fazendo ponto meio alto. Aqui fica super fácil de visualizar, porque, ó, fica esse buraquinho aqui.
E nós vamos fazer isso 6 carreiras. Chegando aqui no final, é muito importante a gente prestar atenção agora, porque esse ponto aqui, ele acaba passando despercebido. Quando a gente vê, a gente já tá fazendo diminuições. Então, é importante deixar um marcador ou simplesmente estar bem atenta, porque, olha, ele fica muito escondidinho, tá? E nós temos que fazer, senão vai ficar torto. Vira e começa aqui, ó. Esse daqui não, no segundo. E vamos fazer até o final. Aqui eu coloco já nesse meu primeiro pontinho. Sempre marco ele para não esquecer. Eu vou fazer até o final e já volto, eu tô na terceira volta. Ó, esse aqui não podemos esquecer de fazer ele. Isso. Vamos. Quarta carreira. Quarta carreirinha. Aqui acabei a sexta carreira. Agora eu vou fazer as 40 correntinhas. Trinta e nove, 40. Dou a laçada, venho aqui no nosso primeiro ponto, que é esse aqui que tá escondidinho. Vou fazer o primeiro ponto meio alto. Isso. Vou agora fazer todinha essa parte. Essa aqui é a primeira carreira que nós fizemos para começar o nosso trabalho. Vou fazer até o final. Pontos meio altos, certo? Fiz aqui a correntinha, vou fazer até o final. Subi os 2 pontos altos, vou virar o trabalho e vou seguir fazendo as carreirinhas de ponto meio alto até chegar ali nas correntinhas. Cheguei aqui no meu número de 50 pontos, fiz os meus pontos meio altos e agora eu vou começar a fazer a correntinha. Aqui dá para observar que ela está do lado contrário e nós vamos fazer do lado ao contrário. Então, nós pegamos aqui, atrás da correntinha e vamos fazer pontinhos baixos, completando as 40 correntinhas. Pego 2 alcinhas, olha, deixo uma. E vai ficando super bonitinho. Agora, nós já vamos começar a fazer nossos pontos meio altos, que é o primeiro. E vamos fazer até o final, voltamos fazendo a mesma coisa. Eu já mostro pra vocês. Nós vamos fazer até aqui, depois vamos voltar, fazer mais correntinhas e assim por diante.
Acabei as 40 correntinhas, vou colocar aqui. Aqui dá pra ver claramente onde nós temos que colocar, olha, tem o buraquinho. Então, a gente dá a laçada, vem aqui no nosso primeiro ponto e vamos fazer o nosso primeiro ponto meio alto. E vamos fazer até o final. Aqui, cheguei no final da carreira. Ainda bem que eu tenho aqui o marcador, porque aqui eu me confundiria, já ia achar que eu teria que fazer correntinhas. E não, eu tenho aqui ainda um último ponto meio alto. E a partir de agora, eu começo a preencher as correntinhas. Por isso que é bom marcar, mesmo que, bom, a não ser que seja uma pessoa já profissional, né? Que não é o meu caso. E é isso que nós vamos fazer durante todo o top. Lembrando que as 5 primeiras alças são 40 correntinhas. As 5 seguintes alças são 42 correntinhas e as 2 últimas alças, no meu caso, são 43 correntinhas. Para quem quiser fazer mais 1 ou 2 alças, é só seguir colocando 43 correntinhas nas últimas. E é isso, é muito simples, e eu já vou voltar aqui com vocês quando eu tiver finalizada essa parte do meu top para nós costurarmos. Antes de continuar o trabalho, que eu disse que eu ia voltar com ele pronto, eu achei importante, já que eu parei aqui, acabou o meu novelo, minhas 200 gramas acabaram. Aqui são 200 gramas igual a 680 metros, então deu para fazer essa parte todinha, que é uma parte da blusa, e esse pedacinho. O que aconteceu que agora acabou, eu vou emendar o fio, mas antes de prosseguir, eu achei importante parar aqui para mostrar para vocês que quem quiser fazer colorida, uma alça de uma cor, outra de outra, agora é o momento de trocar de cor. Sempre nós, para fazermos uma alça, são 2 carreiras, a número 1 e a número 2. É sempre na carreira número 2 que nós vamos mudar a cor do fio, para quem quiser fazer colorido. Aqui eu já tenho as 2 partes prontas, e eu marquei aqui onde eu quero o decote. Essa aqui, olha, eu deixei 14 pontos de cada lado, marquei, então eu vou costurar daqui até aqui. Para isso, eu vou utilizar aqui uma agulhinha dessas, tipo de tapeceiro, para costurar, certo? Eu tô aqui pensando que eu vou fazer assim, olha, eu vou pegar entre uma correntinha e outra, de um lado, e outra de um lado, que eu venho, pego entre uma correntinha e outra. Mas eu venho aqui, pego aqui, olha. Mas eu venho aqui, olha. Venho aqui. Aqui, ó. Venho aqui.
Essa forma de costurar é a que eu acho melhor aqui, que não fica marca, sabe? Fica muito bom. A parte das costas eu acabei fechando toda a parte de trás, que eu achei que o acabamento ficou melhor. Eu tinha deixado atrás também 14 pontos sem fazer, como na frente, o mesmo decote, só que a alça acabava caindo muito, então eu fechei todinha a parte de trás e ficou bem melhor. Aqui no final da costura eu passo 2 vezes a linha pelo último pontinho, faço um nó para arrematar e escondo o fio pelos próprios pontos. Nós vamos fazer o acabamento aqui da parte de baixo. Vou começar aqui pela lateral, já tenho aqui um fiozinho que inclusive já vou escondendo. Vou começar aqui. Agora aqui eu já venho entre uma carreira e outra, nas alcinhas, e vou fazendo ponto baixo. Já vou aproveitar para esconder os fios que nós temos por aqui. Eu vou fazer simplesmente uma carreirinha de ponto baixo. Aqui no final da nossa carreira de ponto baixo, nós finalizamos com o ponto baixíssimo. Qualquer dúvida, deixa na descrição do vídeo que eu vou ter o maior prazer em responder. Não esqueçam de se inscrever, acionar o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. E agora, vamos fazer os acabamentos dos fios que temos aqui pelo caminho, escondendo tudo bonitinho. E já está finalizado o nosso top. Eu espero que vocês gostem e que se inspirem a fazer o de vocês. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!